Começa agora o quadro Explique Direito, com Amanda Sueli. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre, nosso primeiro Explique Direito de 2022. E não poderíamos trazer outro tema senão esse, que são as principais mudanças na aposentadoria em 2022. Nós tivemos aí a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019 e essas mudanças elas ocorrem a longo prazo devido a essa reforma. O que acontece? Antes, nós tínhamos ali estabelecidos critérios para aposentadorias. Com a reforma da Previdência, alguns desses critérios, boa parte desses critérios, na verdade, foram modificados. E com isso, ao longo dos anos, nós vamos tendo aí algumas mudanças para que todo mundo consiga se enquadrar nessas alterações. Todos os anos ocorrerá mudança até atingir 62 anos mulher, mais 15 anos de tempo de contribuição, e 65 anos homem, mais 20 anos de tempo de contribuição. Essa vai ser a regra fixa. Vai ser a regra em que todo mundo vai se encaixar. Nós sabemos que a reforma da Previdência trouxe aí alterações e que não teremos mais aposentadoria por tempo de contribuição. Nós teremos tão somente aposentadoria por idade. Isso para, vamos dizer, evitar que as pessoas se aposentem tão cedo. Antes a gente tinha a aplicação do fator previdenciário, que era um redutor no valor da aposentadoria, no valor que você ia receber. Agora não. Agora nós teremos somente a aposentadoria que tem que cumprir o critério de idade. Mas atenção, tem que ter também o tempo de contribuição, tá? Então é importante a gente deixar bem claro. Mulher vai ter que atingir 62 anos de idade mais 15 anos de tempo de contribuição. Isso é cumulativo. Não é só ter 62 anos ou só ter 15 anos de tempo de contribuição. Tem que ser esses dois. E homem tem que ter 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2022, as mulheres precisam ter 61 anos de idade e 6 meses, 61 anos e 6 meses de idade e mais esses 15 anos de tempo de contribuição. Homem, 65 anos de idade, porque já era a regra anterior mesmo, não muda muito, e a questão dos 15 anos de tempo de contribuição. A cada ano vai aumentando 6 meses. Então, ano passado, mulher se aposentava com 61, a partir desse ano é com 61 e 6 meses. Temos a questão do direito adquirido. O que acontece? As pessoas que já contribuíam para a Previdência antes da reforma não continuam se enquadrando em algumas situações para não ser prejudicado, vamos dizer assim. Então, esse direito adquirido, para quem completou os requisitos até o dia 13 de novembro de 2019, mulher se aposenta com 60 anos de idade, mais 180 meses de carência, que são 15 anos, tem aí algumas regrinhas que a gente consegue encaixar, e homem, 65 de idade, mais esses mesmos 180 meses de carência, que são 15 anos, tá? Temos as regras de transição. Como eu havia falado antes, qualquer reforma tem que ter essas regras de transição para que as pessoas não sejam prejudicadas. Então, quem já contribuía para o INSS antes dessa reforma, tem aí algumas regrinhas que conseguem encaixar e por isso é interessante e é importante que vocês procurem um advogado especialista em direito previdenciário de sua confiança para ver qual regra você consegue se encaixar, qual regra é mais benéfica, até por questão de tanto se aposentar antes ou esperar um pouquinho mais para encaixar em alguma outra regra para poder se aposentar com um valor um pouquinho maior, como eu estava conversando com o Álvaro agora há pouco. Uma dessas regras de transição é a regra por pontos. Mulheres têm que somar 89 pontos, que soma, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição, atualmente mais 59 anos de idade. Homens têm que totalizar 99 pontos, que tem que ser no mínimo 35 de tempo de contribuição e mais 64 anos de idade. Temos também mais uma regra de transição, que é a regra da idade mínima. Nessa regra anterior que eu falei, o interessante não tem um limite de idade, mas tem um mínimo de tempo de contribuição a ser cumprido. Nessa da idade mínima,
progressiva, ela tem um avanço de 6 meses a cada ano. Então, a mulher tem que contar hoje, agora a partir de 2022, com 57 anos e meio, 57 anos e 6 meses de idade, mais 30 anos de tempo de contribuição. E o homem, 62 anos e 6 meses de idade, mais 35 de tempo de contribuição. Temos também aí as regras de pedágio, mas elas não mudam, porque não exige idade mínima. Então, tem o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Já é um pouquinho mais complicado o cálculo de se fazer, mas não é tão difícil de entender. Mulheres, elas tinham que ter, no mínimo, 28 anos de tempo de contribuição até o dia 13/11 de 2019. E aí, você cumpria o restante dos 30 anos, o que faltava, para 30 anos, e mais 50% do que faltava. Então, vamos supor, a mulher tinha 28 anos de tempo de contribuição. E aí, para completar os 30, faltavam 2. Aí, ela ia trabalhar por mais 2 anos. E mais 50%, que é 1. Então, para completar tudo, trabalharia por mais 3 anos e consegue se aposentar. Mesma coisa o homem. Tinha que ter, no mínimo, 33 anos de tempo de contribuição e mais 50% desse pedágio. E aí, não há idade mínima. E tem também o pedágio de 100%. Mulher tem que ter, no mínimo, 57 anos de idade, mais os 100% do tempo que faltava para completar os 30 anos. Homem, 60 anos de idade, no mínimo, mais 100% do tempo que faltava para completar 35. São regrinhas bem específicas, realmente, por isso que eu disse e por isso que eu toco muito nesse assunto, bato muito nessa tecla. Procura um advogado da sua confiança, leva toda a documentação que você tem para que ele possa fazer o cálculo corretamente, tá? Temos também a aposentadoria rural por idade, e essa não houve alteração com a reforma da Previdência, então continua homem aposentando com 60 anos de idade e mulher com 55, e tem que comprovar exercício na atividade rural. Esse é um tema que eu vou trazer mais à frente também, que muita gente tem dúvidas sobre isso, então por isso que eu só vou passar aqui a questão da idade. Temos também a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que também é um tema que eu vou trazer futuramente para a gente poder explanar melhor. Mas, em síntese, mulher aposenta com 55 anos de idade e tem que comprovar 15 anos de tempo de contribuição nas atividades como pessoa com deficiência, aquela contratação que tem nas empresas de pessoas com deficiência. Homem, mesma coisa, 60 anos de idade e mais esses 15 anos de tempo de contribuição. Como eu disse, são regrinhas específicas que esses de aposentadoria da pessoa com deficiência e o da rural, a gente vai trazer em outros temas aí para explanar melhor. Para requerer a aposentadoria no INSS é muito simples, ou vai até uma agência, ou faz pelo aplicativo Meu INSS, como eu já ensinei para vocês aqui em outro programa, ou liga no 135. Leva toda a tua documentação, RG, CPF, comprovante de residência, carteiras de trabalho e todo o restante que você tiver que possa aí comprovar o tempo que você trabalhou. Contra-cheques, essas coisas, fica muito mais fácil. Álvaro? Eu achei assim, é claro que as regras não são fáceis de a gente decorar na mesma hora, né? Mas as explicações foram muito claras. Só fiquei aí com uma dúvida. O homem, 65 anos e 35 anos de serviço. Aí ele se aposenta com 100%? 35 anos de tempo de contribuição era antes. Hoje são 60 de idade, 65, aliás, desculpa, de idade, e mais 15 anos de tempo de contribuição. Aí pega o valor total da aposentadoria. Não, 15 anos é o mínimo. Isso, o mínimo. 15 anos é o mínimo, para ele poder dar entrada. Isso. Ele, com 15 anos de trabalho, ele não vai ter os 100%, ele não vai ter. Isso, porque a regra, depois da reforma, mudou e ela fica da seguinte forma: 60% dos salários de benefícios calculados desde julho de 94 e acrescenta 2% ao ano que passar dos 15 anos de tempo de contribuição. Então, vai fazendo essa soma até dar os 100%. Então, quanto mais você contribuir, maior vai ser o seu salário de benefício. E mais difícil é você chegar nos 100%, né? Você chegar no teto hoje é muito difícil a pessoa chegar no teto. É muito difícil. Por esses cálculos, né? Incluir também a questão do valor da sua contribuição, que você faz todos os meses. Depende muito do seu salário, depende muito desse cálculo que é feito. Tudo depende. Por isso que é interessante procurar um advogado para fazer esses cálculos. Era esse destaque que eu gostaria de dar. Como as coisas são um pouco complexas, né?
Então, se você puder, procure um advogado de sua confiança, um advogado que seja da área, porque ele vai dar toda a orientação que você precisa em termos de documentação, vai poder acompanhar tudo isso. É muito mais fácil. Inclusive, existe, além dos advogados, algumas empresas especializadas, né? Que aí sai por um custo maior. Então, procura o advogado, leva toda a documentação, ele vai orientar, inclusive, quais documentos você pode buscar. Às vezes é necessário você ir nas empresas para buscar a declaração do tempo de serviço. Então, é importante que você possa ir procurar um advogado para dar toda essa orientação. Doutora, obrigado. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar? Só acrescentar essa parte que você acabou de mencionar, Álvaro. Às vezes, esses cálculos que os advogados fazem, se a pessoa contribuir por mais alguns meses, mais alguns anos, consegue ter uma aposentadoria bem maior. Então, por isso que é interessante sempre procurar para fazer esses cálculos que vale a pena, né? Você vai demorar mais um pouco, mas você vai acrescentar aí na sua renda. Exato. E hoje a gente sabe que a média hoje de vida aumentou muito, né? A expectativa de vida aumentou bastante. Então, você às vezes se aposenta, ainda está jovem, ainda tem como produzir, né? Mas você vai passar um tempo muito grande com aquela aposentadoria pequena. Então, se você puder prorrogar mais um pouco, continuar contribuindo, e isso vai dar uma boa diferença, e quem vai saber fazer esses cálculos para você são os advogados. Você faz isso, eu acho que é interessante. É bem interessante. Joia. Já temos o tema da próxima sexta-feira, doutora? Sim, agora vamos falar sobre lista de material escolar. Eita! Estamos em início de ano e precisamos ver o que é que pode ser cobrado pelas escolas e o que é que não pode. Ah, legal aí. Então vai ser lista escolar, matrículas, né? Isso, todo exato. esse assunto, um assunto muito interessante, pertinente, está na época disso. Então, sexta-feira, todo mundo aqui no quadro Explique Direito, falando sobre lista de material, sobre matrícula, rematrícula, né? Então, legal. Obrigado, doutora, mais uma vez. Bom fim de semana. Obrigada, Álvaro. Obrigada a todos os ouvintes. Bom final de semana e bom dia a todos.